Enver sai da loja e caminha rapidamente até a casa de Atice. Ele bate e Sirin abre a porta. A louca ondulada abraça o pai. Enver diz a ele que quando eu terminar de abraçá-lo, ela explicará por que Sarp estava na vizinhança e foi até a loja de Maur. Sirin fica muito surpreso. Enver entra em casa e pede que ele conte a verdade. Desta vez ele não vai acreditar em nenhuma de suas mentiras e exige que lhe digam onde está Sarp. Sirin fica nervoso e chora, mas Enver, muito zangado, diz a ela que este homem terá que voltar para explicar a Bahar e seus filhos porque os abandonou. Por tê-los feito sofrer durante tantos anos, Sirin diz-lhe que não sabe onde ele mora nem onde está. A única vez que o viu foi na loja de Maur. Enver diz-lhe que Maur disse que ela tinha corrido atrás dele quando ela o viu. Sirin diz que é verdade, mas só lhe disse para esquecer o que viu, porque havia gente que queria matá-lo. Sirin chorando diz que realmente não tem ideia de onde mora. Ela pede que ele não diga nada a Bahar porque eles os estão observando e vão matá-los. Enver fica bravo e diz que isso é o melhor para ela, que Bahar não sabe de nada, mas ela está muito errada. Neste momento ele irá à polícia e depois falará com Bahar. Enver sai de casa e Sirin tenta impedi-lo. Ela diz ao pai que se ele falar não sobrará ninguém vivo. Enver diz a ele que ninguém se atreverá a impedi-lo. Ele se afasta rapidamente. Sirin volta para casa e liga para sua mãe. Ela chora e conta o que aconteceu. Que o pai dela agora sabe toda a verdade sobre Sarp e deve ajudá-la a detê-lo agora mesmo, pois ele saiu muito irritado em direção à delegacia e depois irá para Bahar. Atice fica assustada e diz a ele que fará o que puder. Ela desliga e liga para o telefone de Enver. Yale pergunta a ele o que está acontecendo e se algo sério aconteceu. Atice diz a ele que sim, algo muito sério aconteceu. O doutor Yale ligou para Enver pouco antes de ele entrar na delegacia e pediu-lhe que fosse à casa dela agora mesmo. Enver chega na casa de Yale e ao ver Atice diz que é claro que Sirin ligou para ela para detê-lo e então usou Yale para fazê-la ir até lá. Yale diz a ela que ela precisa entender que se Bahar descobrir que seu marido, que ela pensava estar morto, está vivo, ela ficará desestabilizada e isso pode ser perigoso e como seu médico não pode permitir isso. Yale diz a ela que ele não tem nem 100 anos. Por cento certo porque ele não tem. Ele viu com seus próprios olhos. Enver diz a eles que isso é algo que ela nunca vai esconder deles e ela vai contar tudo a eles. Atice diz a ela que se ela fizer isso a única coisa que vai fazer é fazê-la se sentir triste e miserável ainda mais do que quando ela se sentiu. Pensando que seu marido estava morto e que ela poderia fazer com que até mesmo seu tratamento falhasse, Yale pede a Enver que deixe Bahar receber o transplante primeiro e então, quando ele se recuperar, ele poderá contar a ela. Enver diz que está bem, mas sua intenção de falar com a polícia permanece. Nesse momento, Sirin toca a campainha da casa de Yale e entra. Ela diz ao pai que ele deve levá-lo a algum lugar. Atice, Enver e Sirin entram em um táxi e Sirin diz ao pai que saberá o que eles estão enfrentando. Sirin leva os pais ao cemitério e Enver exige que ele conte por que os levou até lá. Sirin fica em frente aos túmulos de Bahar e seus filhos. Atice e Enver não conseguem acreditar. Sirin diz a eles que obviamente aqueles túmulos estão vazios, mas o que aconteceu foi que eles disseram a Sarp que sua família está morta, mas se Bahar ou Sarp descobrirem tudo o que está acontecendo, então serão eles que acabarão enterrados ali. Enver se irrita e diz que tudo isso é mentira, com certeza foi Sarp quem planejou tudo para sair limpo e sem problemas. Atice manda Enver se acalmar, porque o que sua filha está contando é verdade e pede que ela acredite nela, mesmo que seja apenas uma vez e ela não pense em dizer nada a Bahar até depois da cirurgia. Enver diz a eles que se eles não querem que ele vá à polícia ou fale com Bahar, eles terão que trazer Sarp até ele o mais rápido possível. Enver retorna para a casa de Bahar, que se encontra com seus amigos. Enver traz comida para eles porque todos trabalharam muito. Ele conta que também quer comemorar porque viu que as crianças colocaram anúncios da nova empresa por todo o prédio. Todos saem do apartamento e veem os avisos que Doruk, Nizam e Arif prepararam. Então Seid avisa que preparará tudo para eles comerem em seu apartamento. Enver entra no banheiro e se olha no espelho, tenta esconder, mas está muito preocupado e irritado com tudo o que aconteceu. O homem lembra que Sirin lhe disse que tentaria entrar em contato com Sarp o mais rápido possível para reuni-los, mas exigiu que fosse amanhã ou iria à polícia. Bahar e sua família estão reunidos na casa de Seida para jantar.
Arif diz algo engraçado no ouvido de Bahar e os dois começam a rir alto. E Elis olha para eles e pede que contem a todos do que se trata. Bahar diz a eles que agora que Yusuf deve trabalhar para Seifula, seu trabalho será passear com os cachorros de Seifula. Todos riem alto enquanto imaginam Yusuf. Daqui a pouco Musa chega com os filhos de Bora e Bahar que estavam brincando, todos sentam para comer e se divertem juntos. Por outro lado, vemos Sirin conversando no pátio de sua casa com Levin. Ela pede que ele ajude para que Sark possa conhecer seu pai. Levin diz que ele não fará isso. Sirin pergunta por que sua atitude mudou tanto. Levin diz que desde que a viu conversando com Sark em sua caminhonete percebeu que ela ainda está apaixonada por ele. Atice está ouvindo a conversa da cozinha. Sirin diz a Levin para não dizer algo estúpido como isso novamente. Ela pede a ele novamente para ajudá-la a resolver isso e fazer com que Sarp se reúna com seu pai. Levin diz a Sirin que sabe muito bem que ela ainda ama aquele homem e só o usa, então é melhor ela encontrar outro homem para cumprir seus caprichos. Levin diz que é melhor ele ir embora e se levanta da cadeira. Nesse momento Atice entra rapidamente e avisa que não pode sair, pois prometeu ficar para jantar. Levin diz a ele que ele realmente deveria ir embora agora. Atice diz a ele que sabe que não o trataram muito bem desde o início e pede desculpas, mas foi uma surpresa para ela quando Sirin confessou que estava muito apaixonada por ele e eles não sabiam como reagir. Sirin olha para sua mãe surpreso com o que ela está dizendo. Levin sorri para Atice que lhe diz para esperá-lo lá dentro com o jantar servido. Levin volta a sentar-se ao lado de Sirin e pergunta quando ele confessou à mãe que o ama. Sirin pensa e diz que acabou de acontecer e tem vergonha de falar sobre isso. Levin beija Sirin na bochecha e os dois sorriem. Peril e Alp estão à mesa comendo com Yulidé. Peril percebe que Yulidé está usando seus brincos de diamante e apenas a encara. Alp diz que precisa sair para fazer algumas ligações e sobe para seu quarto. Yulidé pergunta a Peril quando ele voltará para a América. Peril responde que ainda não é seguro porque Alp não disse nada. Yulidé diz que antes de partir eles têm que resolver o assunto de sua casa. Peril pergunta o que ele quis dizer, pois já haviam combinado que ele moraria em uma casa alugada. Yulidé diz que ela não quer isso, agora ela quer que comprem um para ela. Peril olha para ela e diz que seu pai não vai concordar com isso. Yulidé diz a ele que ele não tem nada a ver com isso porque será ela quem vai comprá-lo. Yulidé diz a ele que para ela não há diferença entre Peril ou Bahar. A única coisa é que ela é rica e Bahar é pobre. Peril, muito zangado, diz para ela não comprar nada e se ela continuar a pressioná-lo, aqueles brincos não ficarão com ela por muito mais tempo. Peril se levanta da mesa e sai. Levin já saiu e Sirin entra na cozinha. Atice olha para ela e pergunta quando conheceu Sarp e por quê. Sirin pergunta se ela estava ouvindo a conversa deles. Atice diz que sim e exige que ele responda. Sirin conta à mãe que o viu há poucos dias, mas não se preocupe, pois não há nada entre os dois. Atice pergunta se Levin concordou em ajudá-los e marcará o encontro para ver e Sarp. Sirin responde que sim e tudo graças a ela. Ele a impressionou muito com as mentiras que contou a Levin e o melhor é que ele acreditou em tudo. Atice diz a ele que é incrível a facilidade com que ele sorri, porém ela não consegue e se arrepende de ter mentido para aquele menino. Sirin diz a ela que tudo ficará bem e abraça. Alp pega seu telefone que escondeu muito bem e verifica suas mensagens. Ele lê uma mensagem de Levin, que lhe pede que ligue para ele o mais rápido possível, pois deve lhe contar algo muito importante. Alp liga para Levin, que lhe conta que eles têm um problema e que o pai de Sirin descobriu que ele está vivo e quer falar com ele com urgência. Ele ameaçou ir à polícia se não marcassem uma consulta. Alp fica surpreso e manda que ele diga que vai pensar no assunto e depois conta. Levin avisa que não tem tempo, pois amanhã ele irá à polícia. Alp grita com ele para encontrar uma maneira de lhe dar esse tempo e desliga a ligação. Peril entra na sala e pergunta por que ele estava gritando. Alp diz a ele que estava conversando com alguém no trabalho que o deixou irritado. Peril conta que deixou o celular na sala de jantar e foi atender. Alp pensa um pouco, tira o celular das mãos de Peril e agradece. Peril olha para ele com lágrimas nos olhos e sai da sala sem dizer nada. Enquanto isso, Sirin está em seu quarto e recebe uma ligação de Levin. Ele conta que já conversou com Sarp e contou o que aconteceu e o que eles precisam, mas pediu um tempo para pensar no assunto.
Sirin diz a ele que eles não têm tempo para isso e que não há nada em que pensar. A maluca ondulada pergunta a Leven se ele não contou a ela que Inver estava indo à polícia. Leven diz que ele contou a ela, mas foi o que ele atendeu. Sirin desliga e joga o telefone fora. Ela diz que Sarp não tem motivos para pensar nisso. No dia seguinte, Bahar se despede dos filhos, pois Inver os levará à escola. Nizam pede que ele não faça muito esforço. Bahar diz que está tudo bem e eles vão embora. Bahar bate na porta de Seida e eles abrem. Bahar avisa que eles têm tudo pronto no apartamento para começarem a trabalhar. E eles conta que Seida chegou muito tarde da noite e não sabe se está com vontade de trabalhar. Seida se levanta e avisa que vai tomar banho e irá com eles, pois sabe que devem atender ao pedido. Bahar sorri e diz que então esperará por eles. Doruk e Nizam saem do prédio e ao verem Arif o cumprimentam e lhe dão um grande abraço. Arif fica feliz e deseja um bom dia na escola. Por outro lado, Sirin e Leven se encontram em uma cafeteria. Sirin diz que não sabe o que farão para que Sarp conheça seu pai. Leven diz que ele só pode falar com Sarp quando ele permitir, já que ele usa um telefone que não é seu para se comunicar e está quase sempre desligado. Sirin diz a ele que eles devem pensar em algo, caso contrário seu pai irá hoje à polícia. Leven diz a ele que talvez seja melhor assim, porque Sarp merece ser punido por tudo o que fez. Ele pergunta a Sirin se eles continuaram a perseguir aqueles homens. Sirin responde que se isso chegar à polícia, eles certamente a vigiarão novamente. Ela segura a cabeça e diz que já está cansada de tudo isso. Poucos minutos depois, Sirin liga para seu pai Inver e diz que não conseguiu convencer Sarp. Ele jura que conseguirá convencê-lo, mas implora que não vá à polícia. Inver avisa que à tarde ele tem que ir buscar as crianças na escola e depois irá para a delegacia, então ele tem até então para convencê-lo ou ela irá denunciá-lo e pronto. Inver desliga a ligação e Sirin, muito nervoso, avisa Leven que se seu pai falar todos morrerão. Ela diz que é melhor ir procurá-lo antes que ele vá. Ela se despede e vai embora. Sezai, psiquiatra de Sirin, em seu consultório, que lhe conta que está ali porque sua mãe está fazendo um check-up médico, mas que queria aproveitar para visitá-la e conversar com ela sobre a situação de seu paciente Sirin. O médico Sezai lhe diz que acha que Sirin deveria ser internado novamente por um tempo. Dr. Yale pergunta por quê. Mas o Dr. Sezai diz que não pode contar, pois é um assunto confidencial. Porém, ele precisa de sua ajuda para falar com a família de Sirin. Yale fica pensando. As horas passam e a Tice entra no consultório do Dr. Yale. Ela diz a ele que foi assim que ele ligou para ela, e Yale diz que será breve. Ela conta que ligou para a Sra. Bahar com o número que ela lhe deu, conversou com ela sobre o procedimento e combinaram que sua filha mais velha chamada Burgu irá ao hospital para deixar uma amostra e fazer o teste de compatibilidade. E Yale diz a Tice que você não precisa mais falar com ela, se não quiser, porque ela pode cuidar de tudo a partir de agora. A Tice agradece. Dr. Yale pergunta a Tice se ela pode ajudá-la a descobrir algo. Burgu pode ser irmã de Bahar, mas eles ainda não sabem se são compatíveis, então ela precisa saber se Sirin está tomando seus remédios. Se ela estiver tomando, então ela deverá se curar logo e eles poderão contar com ela. A Tice diz a ele que ela mesma lhe dá o remédio, conhece sua filha e garante isso. Yale diz a ele que é um alívio, ele deveria estar curado logo e Bahar também teria uma chance. Dr. Yale diz a Tice que há outra coisa. O Dr. Sezai considera que Sirin deveria ser internado no hospital. A Tice fica sério e pergunta se ele se refere a um asilo. Yale olha para ela e não diz nada. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!